Vamos abrir hoje em Mateus 6. Mateus 6, verso 22. O título do nosso estudo de hoje é: Onde estão fixos os seus olhos? Onde estão fixos os seus olhos? A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 12, verso 1: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias aos quais você venha dizer: perdi a alegria de viver. Satanás quer convencer a mim e a você que somos ainda muito jovens para servir a Deus, porque lá na frente ele vai dizer que já é tarde demais para servir a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o tempo de olhar e se lembrar do Criador é agora. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 1: hoje é o tempo oportuno da salvação. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia em que os portões da graça estão abertos. Amanhã eles podem se fechar. Por isso que essa passagem, Mateus 6, 22, ela é tão importante, irmãos. Mateus 6, verso 22. Essa passagem ela é tão importante no nosso relacionamento com o Senhor. Mateus 6, verso 22. E o verso 22, ele está intrinsecamente ligado ao verso 21. O verso 22, ele não está aqui de maneira isolada. O verso 21, ele explica o verso 22. Verso 21, nós vimos na semana passada: porque onde estiver o vosso tesouro, onde está aquilo que é importante para você, ali estará o vosso coração. Ali estará também o vosso coração. Ou seja, o coração, ele segue o tesouro. Aquilo que é importante para você, aquilo que você dá primazia, é ali que está o seu coração. É ali que está o centro das suas emoções. É ali que está a sua dedicação. E o verso 22 diz: a candeia, a lâmpada do corpo são os olhos. Olha que coisa. A candeia do corpo são os olhos. Então, os olhos, eles seguem o que é importante para o coração. O seu olhar vai estar fixo naquilo que o seu coração tem como importante. Então, por exemplo, quando a pessoa está voltada nos tesouros da terra, o olhar dela, os objetivos dela, estão todos centrados nos tesouros da terra. Quando o tesouro dessa pessoa está no céu, o olhar dessa pessoa, os objetivos dessa pessoa estão no reino dos céus. Então aqui nós vemos que os olhos seguem o que é importante para o coração. Por isso que o coração, para onde você está olhando, é um termômetro do estado do seu coração. Assim como as palavras. As palavras existem também para revelar o estado do coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Assim também, da mesma forma, o olho, o seu olhar vai estar voltado para aquilo que o seu coração deseja. Por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. E aqui nós vemos que a pureza de coração é seguida da visão de Deus. A visão de Deus nasce
na pureza de coração. Por isso a Bíblia diz, no mesmo Sermão do Monte, essa passagem que nós estamos vendo hoje é a explicação da bem-aventurança que diz: bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a face de Deus. Então aqueles que têm o tesouro no céu, aqueles que têm o coração puro, eles estão olhando para Deus, eles estão vendo a glória de Deus e a beleza de Deus. E essa passagem, ela é muito importante, porque é do olhar que procede todo o bem espiritual. O olhar, ele está intrinsecamente ligado à condição do coração. E é dele que procede todo o bem ou mal espiritual. Por que que o olhar de Davi se voltou para Betseba? Porque o coração de Davi estava distante do Senhor. Porque o tesouro de Davi não era mais o Senhor. O tesouro de Davi eram os prazeres terrenos. Então Davi não estava olhando para Deus, não estava olhando para as promessas de Deus, ele estava olhando para os deleites e prazeres transitórios desse mundo. Porque o tesouro de Davi estava na terra e o coração dele estava na terra. Por isso ele se voltou e olhou para Betseba. E nós sabemos o que aconteceu. Davi caiu. Por isso que no Salmo 51, no Salmo de restauração, no Salmo de arrependimento, que todos nós, enquanto cristãos, devemos praticar e meditar naquele salmo, porque todos os cristãos precisam de arrependimento, o salmista mostra o que levou ele à queda: o seu coração. Quando ele ora no Salmo 51, verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, o que é que Davi está querendo dizer no Salmo 51? Que qual foi a causa dele ter pecado contra Deus e olhado para Betseba? O seu coração estava impuro. E por que o seu coração estava impuro? Porque ele estava olhando para a direção errada. Então, o olhar, o olho, ele tem muito a ver com o estado em que você se encontra espiritualmente. A forma que você está enxergando a circunstância vai dizer como você está no mundo espiritual. Vou dar um exemplo. Duas pessoas, elas podem estar passando pelas mesmas circunstâncias. Uma cheia de gratidão a Deus, elas estão na mesma circunstância. Uma cheia de gratidão a Deus, com o coração quebrantado, cheia de amor por Jesus, e outra cheia de ódio, cheia de ingratidão, cheia de murmuração, cheia de mágoa, cheia de amargura. Por quê? Porque a forma com que essas pessoas estão enxergando a mesma circunstância é totalmente diferente. Uma enxerga a circunstância sobre a perspectiva do plano e do projeto de Deus. Outra enxerga a mesma circunstância sobre a perspectiva mundana, terrena, carnal e diabólica. Então elas vão ter reações diferentes. Porque uma enxerga a circunstância de uma forma, outra enxerga a circunstância de outra forma. Eu vou dar um exemplo. Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado no Monte do Calvário, ao lado de dois criminosos. Quem se lembra? Ele morreu ao lado de dois bandidos, dois réus confessos. Ambos blasfemavam contra Jesus. Mas a Bíblia diz que houve um momento em que a perspectiva de um dos ladrões mudou completamente a partir do olhar que ele teve para a pessoa de Jesus. Quando o olho dele se voltou para a direção certa,
a perspectiva dele sobre o seu sofrimento e sobre a crucificação mudou completamente. Até então ele estava blasfemando de Jesus como ladrão da esquerda, e ele estava obrigando Jesus a descer da cruz e a tirar eles daquele sofrimento momentâneo. Se tu és o Messias, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Eles estavam vendo a mesma circunstância sobre a perspectiva errada. Mas então ele volve o seu olhar para Jesus. E Jesus, que é a luz do mundo, mesmo sangrando na cruz, ilumina a mente dele, a vida dele, o coração dele. Quando ele vê Jesus da cruz, olhando para os seus algozes e dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, a luz da palavra de Deus, do Espírito Santo, ilumina a mente daquele ladrão. E a perspectiva dele sobre a crucificação muda. Ele para de acusar Jesus. Ele para de ver Jesus como alguém que tinha obrigação de salvá-lo. E ele começa a se enxergar como um pecador. Ele começa a parar de murmurar. E ele então olha para o ladrão da esquerda, que está na mesma circunstância, e murmurando, e censura ele. Ele diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Você não tem temor a Deus, sendo que você está sofrendo a consequência dos seus atos, assim como eu? Nós estamos aqui recebendo a punição que os nossos pecados merecem. Aí então ele diz: mas esse homem não. Esse homem, ele é justo. Esse homem, ele não cometeu crime algum. Perceba como o olhar dele mudou o coração dele. E o coração dele mudou as palavras dele. E ele então volta o seu olhar para Jesus. E vê Jesus com a coroa de espinhos, todo ensanguentado, sofrendo. E ele diz: Senhor. Ele olha para Jesus agora como um rei, com respeito, com reverência. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Perceba como a perspectiva dele mudou. Ele antes estava achando que Jesus tinha obrigação de tirar ele daquele lugar. Agora ele não quer nem sair daquele lugar. O foco dele não é no sangue que está jorrando dele. Não é dos pregos nas suas mãos, dos pregos nos seus pés. As afeições dele não estão voltadas agora para o que ele está sofrendo. As afeições dele agora estão voltadas todas em Jesus. O olhar dele está todo voltado para a pessoa e obra do Senhor Jesus. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem reino é porque é rei. Quando o olhar dele sobre a circunstância muda, ele vê Jesus agora como um rei, o rei da glória. E Jesus faz o quê? Quando o olhar dele muda, Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso de Deus. E nós sabemos o que aconteceu. Jesus morreu. Aquele homem passou mais 3 horas crucificado, sem murmurar, sem reclamar da sua circunstância. E ele teve suas pernas quebradas, ele morreu e ele acordou com Jesus no paraíso eterno de Deus. Por quê, irmão? Porque é do olhar que procede todo o bem espiritual. É da forma de enxergar a vida, por exemplo, que o apóstolo Paulo pôde dizer com todos os sofrimentos que ele passava. É porque ele estava enxergando a vida sobre outro prisma, que ele escreve em Romanos 8:28 e diz: sabemos que
todas as coisas. O que estava na mente de Paulo ali não era a condição financeira dele, a saúde dele, o bem-estar terreno dele, o status quo em que ele estava vivendo. O que estava na mente de Paulo ali era o conhecimento de Deus. Paulo estava com a mente cheia do Espírito Santo e cheia da Bíblia. Paulo estava com a mente no céu, sobre a perspectiva do reino celestial, porque ele estava preso, ele estava algemado, porque ele estava provavelmente sujo, porque ele estava provavelmente fedendo a fezes, porque ele estava provavelmente comendo uma comida que nenhum de nós aqui comeríamos hoje. Mas ele escreve e diz: sabemos que todas, não são algumas coisas, mas sabemos que todas as coisas, circunstâncias agradáveis, circunstâncias desagradáveis, momentos de alegria, momentos de dor e tristeza, ele diz: todas as coisas cooperam, ou seja, estão trabalhando de forma conjunta. Deus está usando cada circunstância como uma peça de um quebra-cabeça perfeito, aonde quando ele estiver todo montado, ele redundará em salvação e glória para Jesus. Por isso ele diz: todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? A salvação. Daqueles que amam a Deus. E daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É daí que o apóstolo Paulo tirava a alegria da tristeza, assim como Moisés tirou água da rocha. É daí que Paulo tirava as bênçãos espirituais. Porque se ele olhasse para a circunstância, ele não ia ter o coração cheio de amor, de gratidão, cheio de satisfação em Cristo. Porque o apóstolo Paulo tinha satisfação? Ele estava olhando para a beleza de Deus na face de Cristo. Ele não estava olhando para as circunstâncias. As coisas não estão como eu queria. Fulano não está me tratando como eu queria. Eu não estou com a condição financeira que eu queria. Eu não estou com a condição social que eu queria. Não era assim que Paulo enxergava as circunstâncias. O que trazia alegria ao coração de Paulo era que ele estava olhando para o perfeito plano de Deus. Então ele tirava do conhecimento de Deus, ele tirava da sua comunhão com Deus, ele tirava alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Estava preso. Ele não disse isso quando ele ganhou na Mega Sena. Ele não disse isso quando ele foi promovido no emprego. Ele não disse isso quando ele encontrou a pessoa dos sonhos no seu relacionamento amoroso. Ele não disse isso quando ele mudou de vida do dia para a noite. Ele disse isso quando ele estava preso. Ele disse isso quando ele estava sofrendo e sofrendo muito. E então ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo era feliz, mesmo nas condições humanas mais adversas, porque a fonte da sua felicidade era Deus. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo, ele tinha paz, porque o olho dele estava na beleza de Deus. Ele não estava olhando, Paulo estava ali sentado, mas ele não estava olhando para os ratos que estavam passando ao redor dele. Ele não estava ali passando para os sofrimentos temporais dele, para as doenças que ele tinha, para os soldados romanos que o humilhavam e o maltratavam e ele evangelizava. Paulo não estava olhando para essa circunstância, Paulo estava olhando para o plano perfeito de Deus. E vocês perceberam como a visão de Deus, a visão da beleza de Deus muda tudo. Se Paulo tinha um coração cheio de gratidão a Deus e de amor por Deus,
e de amor pelo próximo, e de contentamento, e de satisfação nessas circunstâncias, eu e você temos motivos de sobra para agradecer e para nos regozijar no Senhor nas nossas circunstâncias. Porque com certeza a nossa situação, humanamente falando, é muito melhor do que a do apóstolo Paulo. Muitos aqui têm carro para dirigir, tem comida para comer, tem roupa boa para vestir, tem Bíblia para ler, tem igreja para congregar e tem motivos de sobra para agradecer. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Qual é o motivo da minha alegria? Eu estou em Cristo Jesus. Eu não sou quem eu deveria ser, é verdade, mas eu não sou mais quem eu era, eu não sou mais o velho homem. Eu estou em Cristo Jesus. Essa deve ser a razão da alegria, mas para você tirar essas bênçãos espirituais, seu olho precisa estar no lugar certo, em Deus, na beleza de Deus, porque senão o seu coração vai ficar cheio de murmuração, cheio de ingratidão, porque você está olhando a circunstância da forma errada. Você não está olhando a circunstância com a ótica do Espírito Santo. Você está olhando a circunstância sobre a perspectiva humana. E sobre a perspectiva humana e mundana, aquilo que é bênção da parte de Deus é maldição. E aquilo que é maldição sobre a perspectiva humana da vida é muitas vezes a grande bênção que redunda em salvação. Por isso que nós temos que enxergar a vida com a ótica de Deus. Porque o coração que não enxerga a beleza de Deus e a glória de Deus, ele está sempre insatisfeito, não importa a condição. A Bíblia diz que Deus, está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você pode sentar com o homem mais rico do mundo, ele tem a eternidade no coração. Se ele não está enxergando a glória de Deus na face de Cristo, ele está desejando algo a mais para satisfazê-lo e ele não está ainda satisfeito. Porque somente a glória de Deus, a beleza de Deus, o olhar para Deus preenche o vazio do meu e do seu coração. Pergunte a Salomão se ele se satisfez olhando para as belezas do mundo. Ele chegou à conclusão de que tudo é vaidade. Ele chegou à conclusão de que nada preenche. Você pega o homem mais rico hoje, ele não tem o que Salomão tinha. Porque Salomão era rico em todos os aspectos. Salomão tinha a riqueza física, Salomão era bonito. Salomão era muito rico materialmente falando. Ele era o mais rico do mundo. Ele tinha casas de ouro, utensílios de prata, de bronze. Salomão, ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Ele desfrutou de todos os prazeres que o homem pode desfrutar. Salomão, ele era o homem mais inteligente do mundo. Então, até nisso a sua riqueza sobrepujava a dos demais. Porque tem gente que é rico, mas é indouto. Tem gente que é rico, mas não tem um vasto conhecimento. É rico porque é comerciante, é rico porque é um empresário, mas não tem conhecimento. Salomão era rico em tudo. Ele era o homem mais inteligente do mundo. Se você perguntasse para Salomão: ô Salomão, eu estou com essa dúvida aqui na área de medicina. É isso, isso e isso. Ô Salomão, eu estou com essa dúvida aqui sobre o direito. É isso, isso, isso. Ô Salomão, eu estou com essa dúvida aqui na engenharia. É isso, isso, isso. De tal forma que a rainha de Sabá saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E você sabe como ela saiu do encontro com Salomão? Rapaz, tudo que o mundo diz sobre esse homem é verdade.
A sabedoria desse homem é ainda maior do que eu pensava. E Salomão diz: tudo isso é vaidade. Tudo isso é ilusão, é passageiro, não preenche o vazio do coração. Tudo isso me deu uma amarga depressão, ao ponto de eu desejar a morte. E descobri, após longos anos, que eu estava correndo atrás do vento. E o resumo da vida do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Nisto se resume a razão da vida do ser humano. Mas se você não estiver olhando a vida sobre a perspectiva correta, irmão, seu coração sempre vai estar insatisfeito. Não importa a condição. Então, esse versículo aqui de Jesus nos ensina que não é a circunstância que precisa mudar para nos alegrarmos em Deus. É o nosso coração que precisa ser transformado através de onde está o nosso olhar, da forma com que nós estamos enxergando a circunstância. O apóstolo Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para mim e para você um eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que Paulo estava dizendo é: esse sofrimento que eu estou passando não se compara com o eterno peso de glória. Olha que sabedoria Deus deu a Paulo. Um eterno peso de glória. O momento em que o cristão chegar no céu e se encontrar com Jesus. É uma glória que tem peso, que tem valor, que tem utilidade. O que é que você faz para saber o valor do ouro? Você pesa o ouro. É uma glória que tem de fato um grande peso, porque é um peso eterno. Quando o cristão chega no céu. Por isso que a tribulação aqui se torna leve e momentânea, quando você tem olhos no lugar certo. Quando você tem olhos bons. Quando você está olhando as circunstâncias, a circunstância que você está passando, sobre a perspectiva do plano de Deus. Por exemplo, se você olhar as circunstâncias adversas da sua vida sobre a perspectiva da disciplina de Deus, você vai ter motivos de sobras para se alegrar. Porque todas as suas derrotas, todas as suas decepções redundarão em prova de amor. Você vai se sentir amado através de circunstâncias que o diabo queria que você se sentisse derrotado. O diabo queria que você se sentisse derrotado através de uma desilusão amorosa. Deus lhe mostrou que não é um homem ou uma mulher que te satisfaz, é Cristo. Então, o diabo queria que você se sentisse derrotado. Jesus faz você se sentir amado. Porque através dessa decepção, ele te trouxe para mais perto dele. O diabo quer que você se sinta derrotado se você não tem o padrão de sucesso que o mundo impõe do ponto de vista econômico, social e financeiro. Ah, você não mora num bom lugar. Ah, você não tem um apartamento próprio, uma casa própria. Ah, você não tem um bom carro para dirigir. Ah, você não tem um bom plano de saúde. Ah, você não tem isso, você não tem aquilo. Aí você olha para o plano de Deus e você se sente amado. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Porque o Senhor corrige a quem ama. Aí você olha para o ponto de vista de Deus e você abre em Lucas 16, 19 e você é extremamente consolado em todas as derrotas que você já teve nessa vida ao ler a história do rico e do Lázaro. E você entende, é por isso. É por isso que Deus sempre me podou. É porque Ele me ama. É porque Ele quer que eu dê frutos dignos de arrependimento.
E é por isso que aquela pessoa que tudo que faz dá certo, sobre tudo na vida, ela não é disciplinada. Porque um dia ela vai morrer e ela vai acordar no inferno, diante de um eterno peso de sofrimento. Enquanto Lázaro vai morrer e vai acordar diante de um eterno peso de glória. O apóstolo Paulo, diante do rei Agripa, ele sentia-se rico e via que o rei Agripa era pobre. Por quê? Porque o apóstolo Paulo enxergava aquela circunstância sobre a perspectiva de Deus. E o rei Agripa enxergava aquela circunstância sobre a perspectiva do mundo. Então o rei Agripa estava pensando que ele era vitorioso e que Paulo era o derrotado. Mas Paulo diz: ó rei Agripa, eu queria que você fosse igual a mim, exceto nessas algemas. Porque o apóstolo Paulo estava enxergando aquela circunstância sobre a perspectiva de Deus. Em Atos capítulo 26. Como se ele estivesse dizendo: rei Agripa, você aparentemente está livre, mas você é um escravo do pecado. E eu aparentemente estou preso, mas eu fui livre e liberto pelo meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, a forma com que você vê a circunstância muda a condição do seu coração. Vou dar só um exemplo tão claro na Bíblia, amados irmãos. Quem é que já leu a história de Jó? Quem é que conhece a história de Jó? Quem é que já leu o começo do livro de Jó? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era o mais rico de todo o Oriente. Ele era reto, íntegro, temente a Deus, e ele se desviava do mal. E tudo quanto ele fazia prosperava, porque Deus abençoava ele. Jó, ele tinha 10 filhos, e os seus filhos eram muito unidos. Todos os dias Jó reunia-se com a sua família e fazia um grande banquete com a sua família. Jó sempre preocupava-se com a salvação dos seus filhos. Ele apresentava sacrifícios ao Senhor e dizia: se porventura meus filhos pecaram contra Deus, que o Senhor os perdoe. E o que acontece do dia para a noite na vida de Jó? A circunstância muda. Do dia para a noite, lá no versículo 6, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, quem apareceu? Satanás. E Satanás disse, Deus disse para Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. O que foi que Satanás fez? Acusou Jó. Na mesma hora disse: também, como é que ele não ia te amar se o Senhor dá tudo a ele? Se tudo quanto ele faz prospera? Se ele tem 10 filhos, se ele tem riquezas, se ele tem popularidade, se ele tem respeito. Você sabe por que Jó te ama, Deus? Porque o Senhor dá as coisas para ele. Agora tira, para você ver se ele não blasfema na tua face. Tira, que eu vou te mostrar que ele não te ama. Que ele ama é o dinheiro. Que ele ama é a família. Que ele ama é a posição social em que ele se encontra. E Deus diz: então tá bom. Faz lá. Toca na vida de Jó. Acabou essa reunião no céu. Na terra, as coisas começam a acontecer de acordo com o decreto de Deus.
Porque tudo acontece através dos decretos de Deus. Nada, nada, nenhuma folha que cai sem o decreto de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. E do dia para a noite, Jó estava na sua casa e ele recebe a notícia do empregado que ficou vivo. Jó, caiu fogo do céu. Perceba o poder que Satanás tem. Fogo desceu do céu. E eu tenho uma coisa para dizer, Jó. A sua fazenda já era. Jó, você faliu. Jó, você não tem mais nada. Acabou toda a sua fortuna. Não deu nem tempo desse sair, chegou outro. Jó, os sabeus, eles invadiram a sua terra. Eu tenho uma notícia para te dar. Eles mataram ao fio da espada. Não foi qualquer assassinato. Eles mataram ao fio da espada. Eles mataram de forma cruel seus 10 filhos. E então ele saiu da presença de Jó. E o que Jó fez? Rapou a sua cabeça, cobriu-se de cinzas e adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Satanás, ele não desiste. Capítulo 2 começa: e no dia em que os filhos de Deus, em que os anjos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, quem estava lá? Satanás. E Deus pergunta: de onde vem? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele pode fazer um tour pelo mundo em questão de minutos. Satanás diz: eu estava rodeando a terra e passeando por ela. Ele faz com a terra o que você faz no shopping, por exemplo. Você consegue dar uma volta em todo um shopping caminhando. Ele faz isso com o mundo. É o poder que esse ser tem. E então Deus pergunta de novo: você viu meu servo Jó, Satanás? Ele é um homem reto, ele é íntegro, está vendo? Ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. Satanás já vem com outro argumento. Olha como Satanás é bom no que faz. Ele já vem com outro argumento para provar que Jó não era aquilo que Deus disse que ele era. Rapaz, ele não te ama não, Deus. Ele ama mais é a vida dele. Tá bom, ele continuou te adorando, mas é porque você tirou o que você deu a ele. Agora, se você tocar nele, ele vai te provar que ele ama mais a vida dele, o bem-estar dele, do que ao Senhor. Que aí também já é demais. É impossível uma pessoa amar mais ao Senhor do que a si mesmo. Pele por pele. Eu quero agora, Deus, tocar na pele. Eu quero a pele de Jó. Eu quero sangrar Jó. Eu quero fazer Jó agora sentir dor. Eu quero tocar em Jó e fazer Jó sofrer. Para ver se ele te ama. Resposta de Deus: não, não toque no meu escolhido. Não, não faça isso porque eu amo ele. Foi essa a resposta de Deus? Não. Deus disse: então toca. Vai lá, toca na pele de Jó. Pode fazer. Satanás diz: eu vou te mostrar se ele não vai blasfemar na tua face. E do dia para a noite, essa reunião acabou no céu. No mundo físico acontece o decreto de Deus no mundo espiritual. Satanás não colocou uma gripe em Jó, porque ele é bom no que faz. Ele é diligente no que faz. Ele não colocou qualquer doençazinha da época. Ele botou a pior doença da época. A doença mais letal que um ser humano poderia ter
era a lepra. E Satanás, do dia para a noite, tocou em Jó, e Jó ficou o quê? Leproso. Do dia para a noite, o corpo de Jó começou a se encher de feridas purulentas, começou a sair pus, começou a sair sangue da pele de Jó. Talvez Jó fosse aquela pessoa bem apessoada, que andava de terno. Se você ler o livro todo de Jó, você vai ver que ele exercia uma função muito parecida com até de prefeito na terra dele. Ele julgava causas, ele era um homem muito importante. E do dia para a noite, ele começa a perder toda a sua beleza. E a sua pele começa a necrosar. Ele começa a ficar cheio de feridas, cheio de sangue. E a Bíblia diz que Jó, ele pegava um caco de telha e ele se raspava de tanta dor para sair o sangue, para sair o pus da sua pele. E então vem a esposa de Jó e mostra que uma coisa é amar a Deus enquanto tudo está bem. Outra coisa é amar a Deus quando tudo vai mal. E a esposa de Jó diz: você ainda conserva a tua integridade, homem? Você está maluco, é? Amaldiçoa esse teu Deus, porque agora ele não é mais o meu. Enquanto você era rico, bonito e tinha 10 filhos, teu Deus era o meu Deus. Mas agora você é pobre, feio, leproso, e você não tem mais os nossos filhos lindos. Ele é o seu Deus, porque com esse Deus eu não quero mais conta. Eu apostatei, Jó. Quando ele te enricar de novo, eu volto a adorar ele. Mas eu não quero conta. Amaldiçoa esse teu Deus. E morre, Jó. Jó então responde: você está fora de si. Você está falando como uma louca. Receberíamos o bem de Deus e agora não receberíamos dele também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E os amigos de Jó? A Bíblia diz que os amigos de Jó, quando eles viram, meu Deus, é ele. Caramba! A Bíblia diz que eles ficaram de luto, sem falar uma palavra, somente quando eles contemplaram o estado de Jó. Eles ficaram calados, emudecidos. Eles ficaram 7 dias calados, sem abrir a boca sobre o estado de Jó. O tamanho foi o espanto que eles ficaram com o estado de Jó. Então eles começam a indagar Jó. E começam a acusar Jó de que não existe maldição sem causa. Você está sofrendo, você fez coisa errada. Você está sofrendo, você pecou. Você está sofrendo, rapaz, você deve ter adulterado, Jó. Rapaz, você deve ter feito alguma fraude aí, Jó. Jó, você pecou. E Jó então se defendia. Teve uma hora que Jó não aguentou e ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Jó era homem, ele pecou. O livro de Jó também mostra o pecado de Jó. No capítulo 3 ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Porque os seus amigos que deveriam estender a mão para ajudar, começam a o acusar. E Jó está diante daquela situação horrível. Até que no capítulo 19, ele tira o olhar das acusações dos seus amigos e ele coloca o olhar em Deus e nas promessas de Deus. E no verso 25, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele há de se levantar sobre a terra. E eu, por mais que eu esteja sofrendo, o verso 25 não é a parte mais bonita dessa declaração, não. É o 26 e o 27. E eu, mesmo com a minha carne apodrecida, eu verei a face de Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. É o que Jó diz. Por mais que vocês estejam me acusando, por mais que vocês estejam
dizendo que eu estou sofrendo porque eu fiz coisa errada, o meu Redentor que me salvou, ele é vivo. E ele vai se levantar na hora certa ao meu favor. E mesmo que essa lepra me mate, quando eu morrer, eu vou ressuscitar e me encontrar com ele. E os amigos de Jó fazem o quê? Acusam Jó. Acusam Jó. Acusam Jó. Até que aparece o último amigo de Jó. Quem eram os 3 amigos de Jó? Bildade, Zofar, tinha outro. Esqueci agora. Eu sei que era um era Bildade, o outro era Zofar. Esqueci agora o terceiro amigo de Jó. Mas eram 3. Que esses 3 amigos de Jó, eles... E Elifaz. Bildade, Zofar e Elifaz. São os 3 amigos de Jó. Esses 3 amigos de Jó ficam acusando Jó até o capítulo 31. Até que no capítulo 32, aparece um jovem chamado Eliú. Parece muito com Cristo. E esse jovem mostra que a verdadeira sabedoria não está na muita idade, mas numa verdadeira relação com Deus, porque é o único que se compadece de Jó e que dá bons conselhos a Jó, Eliú. E Eliú vai conversando com Jó, acalmando o coração de Jó. Ele diz: calma, Jó, Deus não ouve aquele que está muito perturbado, tenha paciência, descanse o seu coração. E após o diálogo de Jó com Eliú, no capítulo 37 e 38, começa o diálogo de Jó com Deus. E por que eu dei o exemplo de Jó? Porque quando Jó tem um encontro com Deus, a circunstância não muda. Mas quando Deus se revela para Jó, através de 70 perguntas, que se resumem a isso: ô Jó, onde é que você estava quando eu criei a terra? Ô Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Deus se revela como Deus para Jó. E mostra para Jó que ele é apenas uma criatura. Mostra a pequenez de Jó e a sua grandeza e sabedoria. E então a mesma circunstância é vista por Jó sobre uma perspectiva totalmente diferente. Jó para de murmurar, Jó para de se defender, e Jó diz: eu coloco a mão na minha boca. Eu falei do que eu não entendia. Eu falei como um insensato. Eu questionei ao Senhor. Eu agi como um ignorante. O Senhor convence a Jó de ignorância. E ainda leproso, ainda nessa situação, o coração de Jó muda após ele contemplar a beleza de Deus, após ele olhar para Deus e não mais a circunstância. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Jó em um grande redemoinho. E Jó estava lá, imagine a cena, cheio de lepra, ferido, sofrendo. Ele está olhando para quem está falando com ele. E Deus está falando com ele de forma audível. Ele está ouvindo a voz de Deus como vocês estão ouvindo a minha. Deus fala com ele como falou com Caim, como falou com Samuel. Ele está ouvindo a voz de Deus de forma audível. Imagine aquela voz forte, falando do céu com Jó. A mesma voz que disse de Jesus: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, que João Batista ouviu no Rio Jordão. É a voz que está falando com Jó, a voz poderosa de Deus. E Jó, ao ouvir a voz de Deus, muda toda a sua perspectiva sobre as suas perdas, sobre a sua doença, sobre a sua circunstância. E ele diz: eu bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Agora, Senhor, os meus olhos mudaram. Agora eu estou vendo essa circunstância sobre a perspectiva do Senhor.
e por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Jó continua leproso, Jó continua pobre, Jó continua sofrendo. E o que ele faz? Ele começa a orar pelos amigos que o acusavam. Você vê como o coração dele já mudou. O que é que Jesus disse no Sermão do Monte? Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. O coração de Jó já mudou. Ele não está se defendendo mais, ele está orando pelos seus amigos. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, que se comportaram como inimigos, Deus, então, após mudar o coração de Jó, ele muda do dia para a noite a circunstância de Jó. Por que é importante a gente entender isso? Porque se Deus colocou a gente numa dificuldade, não é difícil para Ele mudar essa dificuldade. Mas é difícil para a gente aprender o que Deus quer nos ensinar através dessa dificuldade, para que possamos sair dela provados e aprovados para a glória de Deus. Quando o coração de Jó muda, Deus então, do dia para a noite, Deus olhou e viu: oi, gente, ele está orando pelos amigos que acusou ele. Oh, o coração dele mudou. Olha, ele está se arrependendo. Olha, ele está me contemplando. Olha, ele está olhando para mim, para a minha glória. Ah, chegou a hora de mudar a circunstância de Jó. Do dia para a noite, a lepra saiu. Assim como a lepra de Naamã foi embora, a lepra de Jó saiu e a pele de Jó ficou limpa como a pele de uma criança. Do dia para a noite, Deus deu em dobro a riqueza que Jó tinha. Deus converteu a esposa de Jó, não deu outra. E Deus deu a Jó os 10 filhos mais bonitos de todo o Oriente. E como acaba o livro de Jó? Jó morre próspero, com longevidade de vida, na presença de Deus. Porque ele aprendeu a olhar para a direção certa, através de circunstâncias adversas. Para concluir, eu quero convidar os irmãos a lerem algumas passagens que provam isso. Já são 8h19, eu não quero passar de 8h30 de jeito nenhum. Salmo 121, verso 1 e 2. Salmo 121, verso 1 e 2. Salmo 121. Salmo 121. Deus é guarda fiel do seu povo. Amém? Salmo 121. Esse salmo é um salmo de romagem. É um salmo de peregrinação, onde os peregrinos cantavam quando eles estavam peregrinando no deserto, em lugares perigosos, até chegar ao seu destino. São salmos de peregrinação, salmos que foram feitos em circunstâncias adversas, onde eles estavam peregrinando rumo a um destino específico. Aqui eles estavam rumo a Sião, rumo a Jerusalém, passando por lugares onde havia salteadores, onde havia serpentes, onde haviam perigos no deserto. E esse salmo nasce quando o povo, peregrinando no deserto, olha para o Monte Sião. E o Monte Sião lembrava os livramentos e as vitórias que Deus dava ao seu povo. Era no Monte Sião em que deu o lugar onde Deus abençoava o seu povo, onde a glória de Deus descia e Deus falava com o seu povo e dava vitórias ao seu povo. E então eles olham para os Montes Sião, para o Monte Sião, e talvez eles questionam: olha, quando estivermos em qualquer perigo, vamos olhar para o Monte Sião
e o monte Sião vai nos socorrer, como se fosse aquele monte que desse socorro para eles, aplicando aos dias de hoje, como se você olhasse na hora da dificuldade para alguma circunstância terrena que você tenha, que lhe dê algum privilégio, algum ente querido rico, algum dinheiro que você tem na conta, alguma situação que lhe coloque de alguma forma numa situação privilegiada. E então eles perguntam: eu elevo os meus olhos para os montes. Por quê? Porque eu estou em perigo. E eu me pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos montes? O meu socorro vem de alguma circunstância terrena? O meu socorro vem de algum ser humano? O meu socorro vem de algum privilégio que essa vida me proporcione? Não. Resposta: o meu socorro. Receba a pergunta: elevo os olhos. Desligado. Perceba a pergunta. Pode ficar tranquilo, irmãos, minha voz é alta. Elevo os olhos. Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo. Então, quando você levanta o seu olho, você então olha para onde você vai buscar socorro. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Então, eu olho para as pessoas, eu olho para a circunstância. Eu pergunto: de onde vai vir a mão que vai se estender e me socorrer? Verso 2. O olho bom, ele olha para essa direção. O meu socorro vem do Senhor. Por que o meu socorro vem do Senhor? Porque Ele fez o céu e a terra. Ele fez o céu, a habitação sagrada dele, onde tem anjos, querubins, serafins. Ele criou Satanás e os seus demônios. E Ele criou a terra. Qualquer criatura que eu pense que pode me socorrer está debaixo do governo e autoridade dele. Qualquer perigo que eu pense que eu possa estar passando está debaixo da soberania dele. Qualquer salteador que venha ao meu encontro está debaixo do governo dele. Então o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos abrir Isaías 45, 22. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isaías 45, verso 22. Esse é o versículo da conversão de Charles Haddon Spurgeon. Pode ser o versículo da sua conversão também. O pregador, o sapateiro que pregou no sermão em que Spurgeon foi convertido com apenas 16 anos, ele era um sapateiro iletrado, não sabia pregar, não era pastor, não tinha teologia, estava uma grande nevada, o pastor não tinha conseguido ir à igreja, ele estava pregando porque não tinha ninguém para pregar, e ele não sabia o que falar. Mas Deus opera aonde você menos espera que Ele vai operar. Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis. Ele escolhe as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que pensam que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus e que toda a honra, toda a glória pertença somente a Deus. Talvez Spurgeon fosse convertido na pregação de um doutor, de um teólogo. Mas Deus opera onde você menos espera que Ele vai operar. O socorro de Deus vem de onde você menos espera. Elias, eu vou te socorrer. Vai para o ribeiro de Querite.
eu vou ordenar os corvos que te sustentem. Elias, agora eu vou te socorrer de novo. Vai a uma viúva de Sarepta, que está passando fome, ela não tem nem o que comer, ela só tem um pouquinho de azeite e farinha para fazer um bolo para ela e o filho comer, e depois disso ela vai passar fome. Elias, eu vou te sustentar através dessa mulher que não tem nem condições de se sustentar, porque Deus opera onde você menos espera que Ele vai operar. Isaías 45, 22. Deus é bom, irmãos. A Bíblia diz que como é feliz o ser humano que confia em Deus. Ele nunca vai te decepcionar. Nunca vai te trair. Olhai para mim. Olhai para mim. Quem está falando aqui? Jesus. Olhai para mim e sede salvos. Vós, todos os termos da terra, tire o olho dos seus problemas, coloque o seu olho em Jesus. Porque eu sou Deus e não há outro. Olhe para Deus, olhe para a pessoa de Jesus. Não olhe para você, não olhe para o seu coração. Não olhe para alguma virtude que exista em você. Você não é bom, você é mau. Olhe para a pessoa de Jesus. Hebreus 12, 2. Passagem que fala justamente isso. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, verso 2. Hebreus 12, verso 2. Hebreus 12, 2. Olhando, ó, o olho é a candeia do corpo, olhando, como correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, perseguindo, o seu olhar deve perseguir Jesus em Mateus, perseguir Jesus em Marcos, perseguir Jesus em Lucas, perseguir Jesus em João, olhando firmemente, olhando para a pessoa de Jesus, para a obra de Jesus, para a mensagem de Jesus, para a morte de Jesus, para a ressurreição de Jesus, para a ascensão de Jesus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Mateus 14, 26. Mateus 14, 26. Já para a gente concluir. Mateus 14, 26. Mateus 14, 26. Todos aqui conhecem nosso amado irmão Pedro, amém? Mateus 14, 22. Eu vou ler a partir do 22. Nós vamos ver agora a importância do olhar, mais uma vez. A importância de olhar para a pessoa certa, na hora certa. Mateus 14, 22. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. É o que você está precisando fazer essa noite, amém? Amém. Tirar um tempo para orar sós com Deus, amém? Amém? Vamos fazer isso? Vamos contar hoje todos os nossos problemas a Jesus? Está com problema de enfermidade na família? Conte para Jesus. Está com problema financeiro? Conte para Jesus. Está com problema emocional? Conte para Jesus hoje. Conte tudo para Jesus. Derrame-se aos pés dele, como a mulher do fluxo de sangue, para orar à parte. Jesus foi orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Jesus não cronometrava o seu momento de oração. Ele tinha prazer nesse momento. E o barco estava já no meio do mar.
Enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam atravessando para outra banda. E o barco já estava no meio do mar. Imagine a cena. Os discípulos, aqueles homens, no meio do mar, num barco, açoitado pelas ondas. As ondas estavam invadindo o barco. Eles estavam de um lado para o outro, no meio do mar, sem saber mais o que fazer, porque o vento era contrário. Porque a circunstância não lhes era favorável. O vento era contrário, a tempestade estava forte, as ondas estavam açoitando o barco, e Jesus não estava no lugar. E aí o que vem? Desespero, dúvida, temores. Mas a quarta vigília da noite, a hora em que menos esperamos, o socorro de Jesus vem. Mas a quarta vigília da noite, já no finalzinho da noite, dirigiu-se Jesus para eles. E Jesus sai do lugar secreto de oração, cheio do poder de Deus, sendo Ele o próprio Deus, e Jesus vai até o encontro deles. Mas Jesus vai até o encontro deles de uma forma que eles não esperavam. O natural era que Jesus viesse em outro barquinho, remando. Mas Jesus aparece como caminhando por cima do mar. E aí é que os discípulos se assustam. Porque até então eles nunca tinham ouvido na história dos hebreus alguém que andou sobre as águas. Eles conheciam a história de Moisés, que Deus por intermédio dele abriu o mar, mas não andar sobre o mar. Eles nunca tinham visto isso. Caminhando por cima do mar. Eu já tentei essa façanha e não consegui. Verso 26, e os discípulos, olha que coisa, Pedro, Tiago, João, Mateus, Natanael, os discípulos, tudo atribulado, vendo, eles olharam para Jesus caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, é um fantasma. Agora piorou mais ainda. Além das ondas nos açoitarem, do vento ser contrário, tem um fantasma vindo ao nosso encontro. E aí, faz o quê? Oh, meu pai, discípulo é atribulado, viu? E gritaram com medo. Eles gritaram com medo. Ih, rapaz, agora já foi. Viu o fantasma. Gasparzinho. Verso 27. Os discípulos com medo. As ondas açoitando, o vento contrário. Verso 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que maravilha. Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Quando Jesus chega, tudo muda. E respondeu-lhe Pedro e disse, olha como Pedro teve aqui agora uma atitude de fé e coragem. Pedro olha para Jesus e, como líder dos apóstolos, ele diz, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Senhor, se é o Senhor que está vindo ao meu encontro, deixe eu ir ao seu encontro da mesma forma que o Senhor está vindo. Resposta de Jesus, verso 29, ele disse, vem, vem. E Pedro, descendo do barco, imagine essa cena. Eu quero que passe um filme agora na sua mente. Você entre no túnel do tempo, volte 2000 anos e veja essa cena. Lá em Israel, na Palestina, um rabino de 30 a 33 anos, andando sobre as águas, e um senhor um pouco mais velho que ele, pedindo, Senhor, deixa eu ir,
ao teu encontro. Jesus respondendo, vem. Então Pedro coloca o pé para fora do barco, pensando que vai cair, e ele vê uma firmeza como se fosse o chão. Ele coloca o outro pé e ele vê uma firmeza. Ele está olhando para Jesus. E talvez nem ele acreditasse. Meu Deus, eu estou em pé. E eu estou na água. Olha que coisa. Verso 30. Verso 29 ainda. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro está caminhando ao encontro de Jesus sobre as águas. Só que é um milagre que a física nunca vai conseguir explicar. Só Deus. Mas, olha o verso 30. Mas, é aí que entra a incredulidade. Tirou o olhar de Jesus, meu irmão, a gente enfraquece. Porque nós somos o quê? Ovelhas. Débeis, fracos, humanos, limitados, pecadores. Mas, sentindo o vento forte, o vento forte, teve medo. Perceba como o medo expulsa a fé. E a fé deve expulsar o medo. Por isso que a Bíblia tem mais de 300 vezes a afirmação: não temas. Porque a fé tira o medo. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me, Senhor. Ele estava aqui desesperado. Ele estava aqui naufragando diante de uma tempestade onde as ondas estavam açoitando ele. E ele olha para Jesus de novo e diz: salva-me, Senhor. Perceba, ele olhou para Jesus, andou sobre as águas. Olhou para o vento contrário, naufragou. Olhou para Jesus de novo, clamou por Jesus, Jesus o socorreu. Se você olhar para Deus, para as promessas de Deus, para Jesus, você não vai naufragar. Se você olhar para os homens, para as circunstâncias, para você mesmo, para o vento contrário, você vai naufragar. Porque nos últimos dias virão dias trabalhosos, onde os homens serão cada vez mais parecidos com animais. Ingratos, desafeiçoados, desobedientes a pai e mães, sem afeto natural, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, orgulhosos, jactanciosos, avarentos, egoístas, tendo aparência de piedade, mas negando o seu real poder. Deixes afaste. É o retrato da geração que a gente se encontra. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olhou para Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clamou ele de todo o coração. Jesus, além de te salvar, ele acalma a tempestade. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. De verdade, o Senhor é o Messias, é o meu Salvador. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Vamos concluir Mateus 6, 22. Mateus 6, 22, concluindo. Mateus 6, 22. Mateus 6, verso 22. Vou ler mais uma vez. A candeia do corpo são os olhos. Vocês perceberam? Nós falamos de Jó. Nós falamos do Salmo 121. Nós falamos do ladrão da cruz da direita. Nós falamos do apóstolo Paulo.
Nós falamos de Pedro, caminhando sobre as águas. Todas essas pessoas olharam para a direção certa. Jó olhou para Deus, então a visão de Deus foi mais importante que o seu sofrimento. Deus o restaurou. O ladrão da cruz olhou para Jesus. Jesus foi mais importante que o seu sofrimento. Deus o salvou. O apóstolo Paulo olhou para Deus e para suas promessas. As promessas de Deus e a palavra de Deus consolou Paulo. Deus o salvou. Pedro olhou para Jesus e Jesus o socorreu e o salvou. E você, para quem você vai olhar? Vai olhar para o seu irmão do lado? Vai olhar para a economia? Vai olhar para os governantes? Vai olhar para você mesmo? Ou vai olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da fé? Para quem você vai olhar nessa noite? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, apóstolo Paulo, Pedro, Jó, ladrão da cruz da direita, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Judas enxergou a fé em Jesus sobre a perspectiva do mundo. E o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. E porque ele viu o caminhar cristão da maneira errada, a sua vida foi tenebrosa. Judas se enforcou e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Quando a vida é enxergada pelas perspectivas mundanas, tudo se corrompe. Porque o príncipe deste século cega o entendimento e endurece o coração. Até o conhecimento bíblico, é o que diz aqui o verso 23, sem o olhar correto para as circunstâncias, se torna inútil e mais, prejudicial. É o que diz aqui. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? É o que aconteceu na parábola do semeador. 4 tipos de solo. Uma só semente. A semente é a palavra de Deus. Quando ela cai no primeiro tipo de solo, o coração está uma pedra. Tão cego por Satanás que a palavra nem chega no coração. A ave do céu vem e rouba. Essa pessoa está com a visão completamente deturpada. Ela nem consegue compreender o que está sendo pregado. Satanás rouba a semente do coração. Nem deixa a mensagem chegar no coração. É o primeiro tipo do solo. É a semente que cai à beira do caminho. Quando o semeador lança a semente, a ave do céu pega a semente. E ela nem chega no solo, que representa o coração humano. O segundo tipo de solo, o semeador semeia a palavra de Deus. A semente, ela cai no solo. Ela chega a criar raízes. Ela chega a crescer. Ela tem uma aparência. Aparentemente vai dar fruto. Mas ela cai no solo pedregoso. Embaixo do solo é um solo de pedras onde não consegue, essa planta não consegue ter raízes profundas. Quando vem o calor, ela seca. É o coração superficial, é a conversão emocional e superficial. É a pessoa que age no calor da emoção. Ouviu a palavra de Deus, oh glória a Deus, eu quero Jesus, oh glória a Deus, oh aleluia, oh glória a Deus. Mas quando vem a primeira dificuldade e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e não frutifica. O conhecimento na vida dessa pessoa se torna inútil.
ela se escandaliza na hora da provação e ela abandona a fé, apostata da fé. Embora ela tenha esboçado grande alegria ao ouvir primeiramente a fé. O terceiro tipo de solo é o coração preocupado. A semente chega no solo, ela cria raízes, ela cresce, ela pega todo o aspecto de uma flor que vai frutificar. Mas na hora de dar o fruto, quando tem toda a aparência, cresce os espinhos e não deixa frutificar. É o coração preocupado com as ambições dessa vida e as preocupações terrenas, com as riquezas, que sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera. E o quarto tipo de solo é o coração que compreende o plano de Deus, que ouve de bom grado e que entende a palavra de Deus pelo Espírito Santo e então produz frutos, uns a 30, outros a 60, outros a 100. Porque o quarto tipo de solo enxergou a palavra de Deus da forma certa pela soberania de Deus. O solo bom é aquele que tem um olho bom. Por isso ele tem um coração regenerado para dar frutos para a glória de Deus. E os 3 solos maus são aqueles que têm os olhos maus. Eles enxergam a palavra de Deus e o plano de Deus de forma errada. Então eles não dão fruto, eles não obedecem à palavra de Deus. E a palavra de Deus não exerce o fruto transformador na vida dessa pessoa. E eu pergunto, que tipo de solo somos nós? À beira do caminho? O solo entre espinhos? O solo que é queimado pela provação? Ou nós somos o solo que dá frutos para a glória de Deus? Porque a Bíblia diz: toda árvore que estando em mim não der fruto, o Pai corta e lança no fogo. João Batista já dizia: o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der o bom fruto será cortada e lançada no fogo. Olha o que João Batista pregava: o machado já está posto na raiz. Se cortar uma árvore pela raiz, ela não vai mais dar fruto. Precisamos dar frutos dignos de arrependimento. Vamos orar? E a Bíblia diz: analise o homem a si mesmo. Ô Senhor, coloca o nosso olhar no Senhor nessa noite, Pai. No Senhor, Pai. Muitos, Pai, muitos estão insatisfeitos porque estão olhando para a direção errada e ficam murmurando o dia todo, Senhor. O dia todo queixando-se da sua vida. Que vergonha, Senhor. Que vergonha um cristão que passa o dia todo murmurando. Só quem está feliz com isso é o diabo, Senhor. Por isso nos ajude, nos transforme, para que possamos dar frutos que permanecem por toda a eternidade, Senhor. Muda a nossa forma de enxergar a vida, Senhor. A Tua palavra diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E então vocês enxergarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muda, Senhor, a nossa mente para enxergarmos a Tua vontade como boa, perfeita e agradável, Senhor. E nos ajude a termos um coração cheio de amor, gratidão e louvor a Ti. Nos perdoa, Senhor, a nossa insatisfação. Revela-nos Jesus Cristo e este crucificado, para que possamos
viver também crucificados juntamente com Ele. E dizer, já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou para mim. Somente dessa forma, Senhor, o nosso morrer será lucro, se o nosso viver for Cristo. Porque quando viver é Cristo, o morrer é lucro. Nos despede em paz e nos ajude a ter uma transformação genuína que nos dê frutos dignos de arrependimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Saúde, seu irmão, cumprimento santo. E diga para ele, olhe para Jesus.